A Liga dos Campeões de hoje é bem diferente de como começou. A história começa em 1954, quando o Wolverhampton Wanderers, da Inglaterra, venceu o time húngaro Honvéd na Taça Mitropa. A imprensa inglesa declarou o Wolverhampton como campeão mundial, mas a competição não era tão significativa, com poucos jogos e times participando. Foi então que o jornalista húngaro Gabriel Hanna propôs uma competição pan-europeia para determinar o verdadeiro campeão. Ele levou a ideia à UEFA e assim nasceu a Liga dos Campeões. Este torneio tem uma história rica, dividida em várias fases importantes. Um momento marcante foi o triste episódio que resultou no banimento dos clubes ingleses por 6 anos. E no futuro, há planos para remover a fase de grupos e transformar a Liga dos Campeões em uma Superliga. Vamos voltar ao início. Em sua primeira temporada, 16 times campeões de seus respectivos países participaram. Não havia fases de grupos, apenas eliminatórias. Empates levavam a replays, já que prorrogação e pênaltis ainda não existiam. Não havia prêmios em dinheiro. Os clubes jogavam por paixão e prestígio. Na época, a competição era conhecida como Taça dos Campeões Europeus. O Real Madrid venceu as 5 primeiras edições, liderado por Ferenc Puskás e Alfredo Di Stéfano. A final de 1960 contra o Frankfurt, vencida por 7-3, ainda é a mais prolífica da história. Depois, o Benfica venceu 2 vezes com Eusébio à frente. Seguiram-se vitórias do AC Milan e da Internazionale, conhecida por seu estilo defensivo catenáceo. O Real Madrid teve uma última vitória em 1966, antes de a competição começar a mudar rapidamente. Em 1967, a prorrogação e a disputa de pênaltis foram introduzidas, eliminando os replays. O Celtic foi o primeiro clube britânico a vencer, seguido pelo Manchester United em 1968, um triunfo particularmente significativo após a tragédia aérea de Munique. Os anos 70 viram o Ajax, liderado por Johan Cruyff, dominar com seu futebol total. O Bayern de Munique seguiu com 3 títulos consecutivos, com uma defesa sólida e ataques mortais de Gerd Müller. Os anos 70 viram o Ajax, liderado por Johan Cruyff, dominar com seu futebol total. O Bayern de Munique seguiu com 3 títulos consecutivos, com uma defesa sólida e ataques mortais de Gerd Müller. Os clubes ingleses então dominaram, com o Liverpool vencendo em 1977 e 1978, e o Nottingham Forest surpreendendo todos ao vencer em 1979 e 1980. O Liverpool voltou a vencer em 1981, seguido pelo Aston Villa em 1982. O Liverpool venceu novamente em 1984, mas essa era de domínio inglês terminou tragicamente. Em 1985, durante a final entre Liverpool e Juventus no estádio de Heysel, tumultos causaram a morte de 39 pessoas, levando ao banimento dos clubes ingleses por 5 anos. A Juventus venceu aquela final, mas a tragédia mudou para sempre a competição. Com os clubes ingleses fora, novos times emergiram. Steaua Bucareste venceu em 1986, seguido por Porto e PSV. O AC Milan voltou a vencer no final dos anos 80, liderado por Rijkaard, Van Basten e Gullit. Em 1992, o Barcelona venceu com Cruyff como treinador, iniciando uma nova era. Em 1993, a Taça dos Campeões Europeus tornou-se oficialmente a Liga dos Campeões. A competição se expandiu para incluir mais equipes, adicionando fases de grupos e aumentando a receita. O Real Madrid ressurgiu, vencendo 3 vezes em 6 anos. O Manchester United fez uma final memorável em 1999, virando contra o Bayern de Munique. O Bayern recuperou-se em 2001. O AC Milan e o Porto também tiveram vitórias memoráveis, com o Porto surpreendendo todos sob o comando de José Mourinho em 2004. E quem poderia esquecer o milagre de Istambul, onde o Liverpool reverteu uma desvantagem de 3-0 para vencer o AC Milan nos pênaltis em 2005. Essa rica história mostra a evolução da Liga dos Campeões, desde seus humildes começos até a competição global e lucrativa que conhecemos hoje. Eles estavam perdendo por 3 gols no intervalo contra o AC Milan. O jogo parecia decidido, sem chance de uma virada, especialmente contra esse time do Milan. No entanto, no minuto 54, Gerrard marcou de cabeça. Apenas 2 minutos depois, Schmeichel fez 3-2 e 6 minutos depois,
Gerrard conseguiu um pênalti e o Liverpool empatou em 3-3. O jogo foi para a prorrogação e, eventualmente, aos pênaltis, onde o Liverpool venceu, completando uma das maiores viradas na história da Liga dos Campeões. Agora, em 2006, o poderoso Arsenal enfrentou o Barcelona na final. Um cartão vermelho precoce para Lehmann dificultou as coisas para o Arsenal, que não conseguiu superar a genialidade de Ronaldinho e Samuel Eto'o, com Belletti marcando o gol da vitória. Essa vitória do Barcelona significou que Lionel Messi ganhou sua primeira medalha de campeão da Liga dos Campeões, mesmo não jogando na final, pois ele fez parte da equipe ao longo do torneio, o que conta como uma vitória para ele. Em 2007, o Milan vingou-se do Liverpool, vencendo por 2-1, graças a 2 gols de Inzaghi. Esse time do Milan era excepcional, com Pirlo e Gattuso no meio-campo, Maldini na defesa e Seedorf, que havia acabado de ganhar sua 4ª Liga dos Campeões com seu terceiro clube, tendo sido parte do Ajax em 95 e do Real Madrid em 98. Além disso, a genialidade de Kaká, que foi o artilheiro da Liga dos Campeões e também ganhou a Bola de Ouro, foi marcante. Essa foi a última vez em 12 anos que um jogador, além de Messi ou Ronaldo, foi o artilheiro da Liga dos Campeões ou ganhou a Bola de Ouro, pois na temporada seguinte, a dominação de Messi e Ronaldo começou. No entanto, antes disso, alguns grandes jogadores dessa era quase conquistaram o troféu da Liga dos Campeões e merecem ser mencionados. Ruud van Nistelrooy, Francesco Totti, Hernan Crespo, Fábio Cannavaro, Dennis Bergkamp e o maior de todos, Ronaldo Nazário. Todos jogaram em grandes times nesse período, mas não conseguiram levantar o troféu. Então, a era Messi e Ronaldo começou em 2008 com uma final totalmente inglesa entre Manchester United e Chelsea. Cristiano Ronaldo marcou um gol, mas Lampard empatou logo depois. Após 90 minutos, o jogo ainda estava empatado em 1-1 e foi para os pênaltis, onde Ronaldo errou sua cobrança. Por sorte, John Terry também errou o pênalti que teria selado a vitória para o Chelsea, permitindo que o Manchester United conquistasse sua 3ª Liga dos Campeões e Ronaldo levantasse seu primeiro troféu. Este time do United não era só Ronaldo, mas também Rooney, Scholes, Giggs, Ferdinand e Vidic, que ajudaram a tornar esse time grande. No ano seguinte, Ronaldo e o United foram de campeões a vice-campeões, quando Lionel Messi, com a ajuda de grandes jogadores como Henry, Iniesta e Xavi, derrotou o United por 2-0 sob o comando de Pep Guardiola. Mas um jogo específico merece destaque na Liga dos Campeões daquele ano, a segunda partida das semifinais contra o Chelsea. Os jogadores do Chelsea simplesmente não acreditavam no que estava acontecendo, mas isso é futebol, às vezes essas coisas acontecem. Na temporada seguinte, Messi e Ronaldo não chegaram à final, pois José Mourinho voltou às manchetes com o Inter de Milão, vencendo o Bayern de Munique graças a 2 gols de Milito. Em 2011, foi déjà vu, com o Barcelona enfrentando o United novamente e Lionel Messi marcando para derrotar o United mais uma vez. Finalmente, o Chelsea conseguiu seu troféu em 2012, vencendo o Bayern de Munique nos pênaltis. Em 2014, Ronaldo marcou 17 gols na Liga dos Campeões, quebrando o recorde de mais gols em uma única temporada que era de 14 de Messi. 93, quando Sérgio Ramos empatou com um gol de cabeça, levando o jogo para a prorrogação. O Real Madrid, então, derrotou o Atlético, e Messi, junto com Suárez e Neymar, venceram mais uma Liga dos Campeões para o Barcelona, tornando essa a 4ª e última conquista de Messi na competição. Essa final foi contra a Juventus, que se tornou uma adversária frequente. Agora, o ano é 2016 e Zinedine Zidane está de volta à Liga dos Campeões, mas desta vez como treinador do Real Madrid. Ele liderou o Madrid a uma sequência de 3 títulos consecutivos. Uma vitória nos pênaltis contra o Atlético de Madrid, uma vitória esmagadora por 4-1 contra a Juventus e uma vitória por 3-1 contra o Liverpool, consolidando esse time do Real Madrid como um dos maiores que a competição já viu. Em 2018, que foi o último ano do tricampeonato, vimos Ronaldo marcar provavelmente o gol mais icônico da Liga dos Campeões nas quartas de final contra a Juventus. Na final daquele ano, também vimos Ramos levar o jogo sujo a um novo nível ao derrubar Mo Salah, o que, junto com os erros de Karius, causou tristeza aos torcedores do Liverpool. Isso marcou o fim de uma era de dominação de Messi e Ronaldo, pois 2018 foi a última vez que qualquer um dos dois levantou o troféu da Liga dos Campeões, com Ronaldo terminando com 5 e Messi com 4. Mas agora, novas estrelas estavam prontas para dominar a Europa.
2018 viu a introdução do VAR na Liga dos Campeões, o que se tornou um tópico controverso. Nesse ano, o Liverpool se recuperou do desgosto de 2017 para vencer o Tottenham confortavelmente na final, mas o verdadeiro drama dessa temporada aconteceu nas semifinais. O Barcelona esmagou o Liverpool por 3-0 no primeiro jogo, com Messi parecendo estar a caminho de ganhar mais uma Liga dos Campeões. No entanto, no segundo tempo do jogo de volta, Wijnaldum marcou 2 gols em 3 minutos para empatar o agregado. E com 10 minutos restantes, o Liverpool teve um escanteio e Trent Alexander-Arnold pegou a defesa do Barcelona desprevenida, completando a virada. No ano seguinte, vimos Kylian Mbappé chegar a uma final da Liga dos Campeões, mas ter seus sonhos destruídos por um time insano do Bayern de Munique, com Robert Lewandowski em sua melhor forma. Devido à pandemia, as fases eliminatórias foram em jogo único, mas isso não impediu o Bayern de humilhar o Barcelona e Lionel Messi nas quartas de final, com um placar de 8-2. Em 2021, vimos uma vitória surpreendente do Chelsea sobre o Manchester City, graças ao brilhante Thomas Tuchel. Em 2022, o Real Madrid voltou ao topo da Europa, derrotando o Liverpool novamente na final, com Benzema e Vinícius Júnior formando o ataque mais mortal da Europa. E como você deve saber, o Manchester City completou a tríplice coroa em 2023, vencendo o Inter na final graças ao 12º homem Lukaku. Bernardo Silva fez um passe para Lukaku, que cabeceou direto nas mãos do goleiro. Haaland estava em chamas naquele ano, perseguindo o recorde de 140 gols de Ronaldo na Liga dos Campeões. Haaland já tem 40 gols e tem apenas 23 anos, e isso se tornará ainda mais provável quando olhamos para o futuro da Liga dos Campeões e a forma como sua estrutura mudará em 2025. A UEFA anunciou que aumentará o número de times de 32 para 36 e também eliminará a fase de grupos, adicionando uma liga onde os 8 primeiros se classificarão para as fases eliminatórias e os restantes jogarão um play-off entre si. O que isso significa para os clubes? Bem, isso está sendo feito com o dinheiro em mente, pois mais jogos significam mais receita para os grandes clubes. As vagas extras não serão dadas às ligas menores europeias. Em vez disso, serão dadas aos chamados melhores desempenhos na Europa, o que provavelmente incluirá um clube da Premier League e outro do topo da Itália, Espanha ou Alemanha. Isso ajuda a manter os grandes clubes na competição, o que parece muito com a Superliga que foi discutida há alguns anos. Com o futuro da competição incerto, o que é certo é que a próxima geração de jogadores de futebol é brilhante, com nomes como Haaland, Bellingham, Mbappé e Vinícius Júnior, prontos para dominar o futebol e quebrar todos os recordes, exceto um, o recorde inquebrável da Juventus de 7 derrotas em finais. Talvez eles façam isso 8 vezes em breve. Mas se você quer que seu clube vença a Liga dos Campeões, você deve assistir ao vídeo na tela agora. Você não vai se arrepender. Um grande abraço e até breve!